reverendo diácono, caríssimos fiéis, reverenda irmã, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Estamos então hoje celebrando a festa de todos os santos. Hoje é festa no céu, de todos aqueles que lá estão na graça de Deus e que foram salvos. É a festa dos vitoriosos, daqueles que venceram a mais importante das batalhas, que é a batalha da nossa salvação. Aos olhos do mundo, podem ter sido pessoas que não foram grandes, que não tiveram grandes riquezas ou grande importância, mas vivendo na simplicidade e na humildade, foram recompensados no céu. Então é a festa de todos os santos e todas as santas de Deus. E por isso a igreja se une, a igreja terrestre se une à igreja celeste para cantar, para louvar a glória de Deus e a bem-aventurança de todos os santos. Santo Inácio, ao olhar para a terra, diante de toda a alegria, de toda a graça, de toda a grandeza do céu, vai nos dizer: tenho tédio da terra quando olho para o céu. Não há espetáculo aqui na terra, por mais belo, por mais atraente que seja, que se possa comparar com a magnificência do céu que hoje se abre à nossa vista. Tudo aquilo que nós vimos, ouvimos, celebramos, não haverá comparação com a beleza que encontraremos no céu. Por isso que, estando no céu, não enjoaremos, né? Não ficaremos tristes ou não ficaremos enjoados de ali estar presente, não nos cansaremos, mas viveremos um momento de alegria na presença de Jesus, Maria e de todos os santos e anjos. Veremos os nossos antepassados, aqueles que nos trouxeram a fé. Veremos os nossos santos de devoção. Encontraremos com o nosso anjo da guarda. Será não um dia, mas uma eternidade, algo sem fim e de imensa alegria, incomensurável. Não dá para medir os momentos que tivemos de felicidade aqui na terra com a felicidade que teremos no céu. Então, na terra, sentiremos um certo tédio. Quando vermos que talvez a nossa entrada no céu vá demorar, talvez teremos que carregar a nossa cruz por décadas e mesmo assim, com toda a dificuldade, viver nessa esperança. Eu fui feito para o céu e é no céu que encontrarei a minha verdadeira felicidade. Os santos tiveram também as mesmas tribulações que nós, talvez até pior do que nós. Viveram em certos momentos de grande crise, mas eles estão lá, intercedendo, pedindo a Deus que nos envie graças e que nós, sendo fiéis a estas graças, alcançaremos a salvação pela perseverança. Uma vez que fomos todos batizados, nós nos tornamos herdeiros. Somos herdeiros de uma grande riqueza. Essa riqueza está no céu. O Pai nos espera para nos dar o nosso prêmio, para colocar nas nossas mãos a palma da vitória, para que nós possamos celebrar essa nossa vitória, que é a vitória de Cristo na cruz, mas que nós tomamos posse pela fé e pela vivência dos mandamentos na eternidade. Então não apenas será uma grande alegria, uma grande festa, nossa entrada no céu, mas há um prêmio para nós, há uma morada para nós, há um lugar com o nosso nome pelo qual fomos predestinados, né? Jesus Cristo, ao sermos batizados, nos colocou, nos enviou para sermos santos e salvos. Essa é a vontade de Deus. Ninguém pode reclamar com Deus dizendo que cai no pecado porque não recebe graças, porque não consegue, não tem força, Deus não o fortalece para a vitória. Não. Deus nos concedeu, pelo seu sacrifício na cruz, todas as graças necessárias, tudo aquilo que é suficiente para chegarmos ao céu. Então, tudo foi dado a todos. Cristo se entregou inteiramente por cada um de nós e nos constituiu ainda filhos do Pai eterno. Então, somos filhos adotivos de Deus, o Deus que nos espera. Estamos como que em viagem, né, caminhando para o nosso encontro com o Pai Celeste. Então não apenas essa alegria, não apenas o tesouro,
mas deve haver também no nosso coração uma terceira coisa, uma saudade de Deus. É ver a Deus, encontrar-se com nosso Senhor. Que alegria será para aqueles que o amam. Por isso, a festa de hoje nos recorda de que se muitos que viveram aqui na terra tiveram uma vida talvez escandalosa, pecaminosa, se fôssemos comparar os pecados de certas pessoas que se tornaram grandes santos com os nossos, né, eles talvez nos venceriam. Porém, se eles conseguiram, se eles que muitas vezes foram grandes pecadores, e aqui podemos citar o próprio Santo Agostinho. Santo Agostinho diz, se eles conseguiram, por que nós não? Se eles venceram os próprios vícios, as próprias dificuldades, por que nós não conseguiremos? Se a graça que foi dada por Cristo atingiu a eles e também atinge a nós, por que nós não podemos também sermos grandes santos? Santo Agostinho é esse exemplo de grande pecador, de pessoa que não vivia corretamente a fé, convertendo-se em um grande santo. Temos o exemplo do profeta Davi, né, do santo profeta Davi, que viveu uma vida até então de piedade, mas por não vigiar, por não rezar, caiu em pecado, provocou a morte de Urias para se apossar de sua mulher, e reconhecendo o seu pecado fez penitência e se tornou um homem santo. Pôde ali, né, ter a remissão dos seus pecados. Um outro exemplo, Santa Maria Madalena, pela qual nos narra o Evangelho, nosso Senhor retirou 7 demônios de Maria de Magdala, símbolos desses demônios de todos os pecados, de tudo aquilo que é a tentação, da luxúria, da soberba, da ira, da inveja, de tudo aquilo que nos derruba. Então, se ela conseguiu, também nós poderemos. Um outro exemplo, o bom ladrão. Cometeu, né, um pecado, um furto, foi acusado e a sentença foi dada. Era um pecador conhecido por todos, provavelmente não foi o seu primeiro pecado, porque não era jovem, de uma vida de pecados, um encontro na cruz com Cristo. E ali na cruz, ao olhar nosso Senhor, um pedido sincero, uma oração fervorosa, um desejo maior do que o nosso de encontrar com Jesus no céu. Muitos julgam que o bom ladrão queria apenas se safar do inferno, né? Cometeu os grandes crimes, grandes pecados e não queria a pena, não queria sofrer. Pelo contrário, ele se compadeceu de Cristo na cruz. Ele, ao olhar para o seu comparsa que ultrajava a Cristo, sentiu ali uma pena de nosso Senhor. Sentiu ali o seu coração contrito e então fervoroso. E disse, nós merecemos o que é justo. Nós merecemos isso pelos nossos pecados. Ele entendeu a remissão de que sim, nós mereceríamos morrer como Cristo morreu. Mas ele, por amor a nós, morreu no nosso lugar. E o bom ladrão, contemplando aquilo, né, pede, suplica que possa se encontrar novamente com aquele bom homem no paraíso. Porque seu coração estava inflamado de amor por nosso Senhor. Se ele, em poucos dias, conseguiu, também nós podemos buscar uma vida verdadeira na santidade. E os meios nos foram dados. Estamos celebrando nessa primeira sexta-feira a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é também um caminho, né, um dos tantos caminhos para nos levar à santidade. E nosso Senhor diz, como 11ª promessa, estamos no mês de novembro, né, são 12 os meses do ano, assim são 12 as promessas do Sagrado Coração de Jesus. Façamos uma pequena reflexão da 11ª promessa. Nosso Senhor diz, as pessoas que propagarem essa devoção terão para sempre seus nomes inscritos no meu coração. Então nosso Senhor não só instituiu a igreja, não só os sacramentos, todo o caminho de salvação pelos apóstolos. É interessante, São João, no livro do Apocalipse, vê os 144 mil assinalados, né? É algo numérico, não que apenas 144 mil pessoas hão de se salvar, mas é uma multiplicação, é 12 vezes 12, ou seja, é toda a igreja, é todos os seguidores e sucessores dos apóstolos 1000 vezes
hão de encontrar a salvação. E além daqueles 144 mil, São João fala de uma multidão incontável de todas as nações, todos os povos, de todas as línguas. Então Deus instituiu tudo para a nossa salvação. E ainda, revelando a Santa Margarida Maria Alacoque, a devoção ao seu Sagrado Coração, quis testemunhar para nós que Ele ainda muito nos ama, que Ele sempre há de nos amar, que Ele vem ao nosso encontro para lembrar aos homens que tem um coração de carne que pulsa cada dia, a cada momento, a cada segundo, por cada um de nós. Então sim, para sermos salvos, para sermos santos, temos que ter uma devoção a nosso Senhor, uma devoção a seu Sagrado Coração. Devemos observar primeiramente os mandamentos. Nosso Senhor Jesus Cristo disse nos Evangelhos: quem me ama, obedece os mandamentos. Então ter uma consciência delicada com os mandamentos é ter um amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, a observância também da lei da caridade para com o próximo. Viver de modo santo, viver a santidade, é viver a exemplo de Cristo e de todos os santos. É se preocupar com a salvação minha e com a salvação do meu próximo, acima de todas as coisas. É ser incompreendido pelo mundo, pelas nossas ações, pelo nosso modo de agir. Se o mundo nos aplaude, se em tudo nós estamos em concordância com o mundo, é sinal de que não estamos vivendo uma santidade autêntica. Porque a santidade incomoda, a santidade toca o coração das pessoas. Quem vive e faz aquilo que os outros não fazem, estes se sentirão incomodados. Talvez farão uma piadinha conosco, talvez vão nos questionar, né, quer ser um santo, você acha que vai conseguir? Porque estão incomodados, porque a sua consciência os acusa. Não tenhamos medo, não façamos isso para nos aparecer, mas para amar nosso Senhor, para viver uma vida de devoção e piedade. Além da caridade, os mandamentos da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que o reino dos céus é para aqueles que agem com violência. Em que sentido? Violência no sentido de radicalidade consigo próprio. Aqueles que são preguiçosos, que vivem uma certa tibieza, que sabem que devem fazer certas ações, mas não têm coragem para agir, para mudar, para que todos, inclusive, vendo a sua mudança, irão comentar sobre a vida dele que mudou, sobre todos aqueles que têm um respeito humano, não alcançarão essa santidade. Por quê? Porque lhes falta uma radicalidade, um desejo ardente, dispostos a dar a vida por Cristo para serem santos. Assim nosso Senhor pede que cada um de nós entregue totalmente a sua vida para Ele. Por isso devemos ter coragem, devemos lembrar que o céu é nosso, que o céu está preparado para nós, que nosso Senhor Jesus Cristo nos espera. E se muitos conseguiram, estes intercedem por nós. Não estamos sozinhos nessa caminhada, mas junto com todos os santos, alcançaremos, pela graça de Deus, o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.